Olá, alunos do sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para fazer mais uma aula EAD. Como eu havia falado, hoje nós vamos fazer a correção da página 56, que é do tema 1 e 2, temas 1 e 2, tá bom? Enquanto vocês vão pegando aí o caderno para conferir, vou fazendo a chamada. 1 minuto de silêncio pela morte celular. Vamos lá, pessoal da manhã. Amanda, Bárbara, Eduardo, Júlia, Joaquim, Júlia Belato, Letícia Lemos, Letícia Ribeiro, todo mundo aí? Luan Rufino, Maria Clara Araújo, Maria Clara K, Mariana Mascarenhas, Matheus Cardoso, Matheus Oliveira, Natália, Nicolas, Rafaela, Rebeca, Roberto e Luiz. Esses são o pessoal da manhã, agora o pessoal da tarde. Arthur Henrique, Carlos Eduardo, Daniel, Felipe, todo mundo aí? Francisco, Guilherme, Castro, Henrique, Gonzaga, João Vitor da Silva, Juliana, oi Juju, Letícia de Medeiros, Maria Eduarda, Maria Gabriela, Mihael, como estás, Mihael? Mirela, Nicolas, Yasmin Bezerra, o William, Ana Beatriz e o Lucas. Todo mundo aí? Todo mundo pegou o caderno? Então, vamos começar? Ah, Proleila aqui! Morrendo de saudade de vocês, meus amores. Não vi a hora de voltar aqui para poder falar um pouquinho com vocês. É importante que vocês façam as lições de casa, essas atividades. Por quê? Porque essas lições, elas fecham o raciocínio de tudo que a gente aprendeu. Então, é muito importante que vocês façam, tá bom? Quando a gente voltar, que vai ser logo, tomara, eu vou vistar todos esses cadernos aí, eu quero tudo organizado, tudo direitinho, tá bom? Vamos lá, eu tinha falado que eu ia corrigir o tema 1 e 2. A pergunta é: o que são adaptações? Qual é a relação entre adaptação e evolução biológica por seleção natural? Então vamos lá? Adaptações são características selecionadas pelo processo de seleção natural que garantem maior chance de sobrevivência e reprodução sobre certas condições ambientais. Evolução biológica, quando ele fala assim, qual a relação entre adaptação e evolução biológica? A evolução biológica, por seleção natural, é o conjunto de mudanças que ocorrem nos seres vivos ao longo de gerações sob pressões seletivas no ambiente, isto é, a mudança de frequência de características que tornam os indivíduos de uma população mais ou menos aptos a determinadas condições ambientais. As adaptações são, portanto, produtos da evolução por seleção natural, pois representam características vantajosas selecionadas por fatores ambientais, fixando-se na população. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, né, tudo isso que a gente está vivendo, essa questão da pandemia, o que acontece? Somente quem é o mais resistente é que vai conseguir sobreviver, né? Então, por isso que a gente tem que ficar quietinho ali, se proteger em casa para garantir que os nossos avós, os idosos da nossa casa e as pessoas que são de grupo de risco estejam protegidas, né? Vamos lá? Gosto sempre de trazer essa relação da ciência do momento atual, eu acho muito importante, tá bom? Explique dois de seus fundamentos a respeito do Lamarckismo e explique por que não é aceito atualmente. Então, o Lamarckismo ele baseava-se em dois fundamentos: a lei do uso e desuso e a lei de transmissão de caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso prevê as características mais requisitadas pelos organismos tendem a se desenvolver durante seu tempo de vida, ao passo que as menos solicitadas tendem a regredir ou mesmo desaparecer. Depois eu vou deixar aqui, ó, o tempinho, vocês voltam o vídeo e coloca certinho no caderno, tá bom? Não, Proleila, precisa estar igual, tem que ter tudo isso. Não, tem que ter as palavrinhas de vocês, mas que tem que juntar na posição certa da resposta, tá bom? Tem que estar condizente. O pensamento evolucionista de Lamarck não é aceito atualmente, porque as alterações decorrentes do uso e desuso não são transmitidas às gerações seguintes, tá? Por isso que não é aceita mais. Número 3. Descreva resumidamente a teoria evolutiva dos seres vivos por Darwin.
Nós falamos tanto de Darwin, coloquei vídeo, né? A teoria da evolução de Darwin Wallace afirma a transformações das espécies de seres vivos no decorrer do tempo, ocorrem por um processo de seleção natural, tá? Então é aquilo que eu acabei de falar. As pessoas, os seres vivos, eles vão se selecionando. Os mais adaptados são os que sobrevivem, né? Copie na tabela a seguir copie a tabela a seguir, completando-a com exemplos de adaptações às condições ambientais. Então, eu tenho na tabela seres vivos, temos frio e temos calor ou falta d'água, tá? Então, eu tenho de um lado animal e embaixo eu tenho planta. O animal, qual seria uma adaptação, tá? Esse negócio de adaptação eu pedi no trabalho para vocês, né? Qual seria essa adaptação? Camada adiposa sobre a pele, para combater contra o frio. E calor ou falta de água, presença de glândulas sudoríparas e urina concentrada. Planta, perda das folhas no inverno e acúmulo de água no caule. Essas são as adaptações que alguns animais fazem e algumas plantas fazem. Tem mais, Proleila? Tem mais. Colocamos só essa daí agora, tá bom? Analise o texto e responda. Muitas espécies de plantas, mesmo as utilizadas para consumo humano, como o feijão, a mandioca, apresentam substâncias tóxicas nas folhas, caules e nas sementes. Essas substâncias constituem uma defesa contra os animais herbívoros. Duas hipóteses levantadas para tentar explicar este fato. A primeira, para fazer com que os herbívoros deixassem de comer suas folhas, várias espécies de plantas começaram a acumular em seus órgãos toxinas provenientes do seu metabolismo. As plantas que desenvolveram essa tática tiveram vantagem sobre as demais, aumentando sua frequência na população. 2. Algumas espécies de plantas tinham características de acumular alguns de seus órgãos toxinas produzidas por seu metabolismo. Essas plantas eram menos atacadas pelos herbívoros, sobrevivendo mais naquele ambiente do que as que não acumulavam as toxinas, aumentando sua frequência na população. Qual das hipóteses está de acordo com a teoria evolutiva de seleção natural? Qual será? A hipótese 2, pois ela envolve uma variabilidade prévia na população, capacidade ou não de acumular toxinas, uma condição ambiental, né? Predação por herbívoros que selecionou os indivíduos mais aptos, ok? Como eu falei novamente, Proleila tem que estar exatamente igual ao texto? Igual ao que você está passando? Não, aqui é uma resposta mais completa, que é o que geralmente a gente faz na sala. Terminando de fazer essa correção, gente, coloca um certinho, coloca que está tudo ok, tá bom? Não deixa assim a lição bagunçada, não. Organiza o caderno. Vamos lá? Continuando. 6. Esse meu mouse aqui, ó, tá brincadeira comigo. O mandacaru é um cacto típico da caatinga, importante para a cultura sertaneja. Ele está associado a ambientes secos e quentes. Olha ele aí que fofo. Quais são as adaptações dessa planta para sobreviver a um ambiente desse tipo? Que adaptações podem ser encontradas nos animais que nascem nesse ambiente? Então, tanto eu vou ter adaptação de planta para frio e calor, quanto para. Lembra da planta do mangue, que eu comentei com vocês, que a folhinha dela acaba soltando cristais de sal pela folha, para ela não murchar, para ela se adaptar? Então, vamos lá. Letra A. Adaptado a ambientes secos e quentes, o mandacaru apresenta característica como folhas modificadas em espinho, o que diminui sua superfície foliar, evitando a perda de água por transpiração. Caule suculento, ele armazena água. E fotossíntese, camada impermeabilizante com cera sobre a epiderme da planta, tá? Então essas são as adaptações desse cacto aí para ele se manter no ambiente. E dos animais? Os animais que vivem em ambientes quentes e secos podem apresentar adaptações como capacidade transpiratória, que contribui para evitar que a temperatura do corpo eleve, e o hábito de vida noturno, permanecendo em tocas ou lugares sombreados durante o dia, tá? Então, todo animal ele precisa estar adaptado ao seu lugar de vida para que ele consiga sobreviver. Né? Eu não vou, os animais eles precisam ter esse jogo de cintura aí para manter a homeostase e conseguir sobreviver, tá bom? Vamos lá. 7. O albinismo é uma condição na qual o animal não produz melanina, pigmento que dá coloração à pele, às penas e aos pelos dos olhos. Observe a imagem e faça o que se pede. Então, eu tenho dois animais aqui, um veado albino da espécie
A prof tem que fazer assim porque a letra fica pequenininha, tá? Copréuleos e o animal da mesma espécie com coloração padrão. A, albino, B, coloração padrão. Elabore uma explicação para o fato de que os animais albino raramente sobreviveriam na natureza ou ambientes tropicais ou subtropicais. Então, qual seria, né? Os animais albinos, por serem brancos, têm uma coloração que contrasta com o ambiente das florestas, por exemplo. E assim, eles seriam vistos facilmente pelos predadores e presas que dificulta a sobrevivência. Imagina só, ele está super constratando aqui, né? Cheio de contraste. E aí, os animais carnívoros iam achá-lo com facilidade. Então, essa adaptação dele aqui, ó, ia fazer ele se perder para os carnívoros, tá? Qual a adaptação do animal da B? A cor de sua pelagem ser parecida com a cor do ambiente em que vive, permitindo esse animal uma camuflagem, que é aquilo que eu falei para vocês. Os soldados, quando eles entram na Amazônia, o soldado de guerra pode ver essa roupa de soldado, todo mundo quer usar camuflado com o quê? É camuflado com a natureza, né? Se você colocar aquela calça de camuflagem ou a blusa e for pro meio do mato, é exatamente as cores verde, marrom, aquela cor de burro quando foge, que dá o tom da mata e que eles não, a pessoa não vai te perceber, então você está camuflando na mata, tá? E o 8, ó, há casos de mimetismo em animais que se assemelham com plantas e em espécies de plantas que se assemelham a animais. Reúnam-se em pequenos grupos, esse aqui não daria nem para fazer, né? Porque seriam em pequenos grupos para poder fazer, então esse aqui a gente pode pular, porque teria que fazer um blog e tudo para a sala, tá bom? Mas esse aqui a Proleia já mostrou para vocês alguns animais que se camuflam, né? Lembra que eu mostrei da aranha, se eu não me engano, que se camuflava em formiga, espertinha, só para pegar só para poder predar melhor. Aí eu tinha deixado para vocês, isso foi, pessoal, a correção da página 56 que eu já havia falado para vocês fazerem. Na página 59, eu deixei um de olho no tema. Vamos lá? Página 59, nós passamos por essa página aqui de seleção artificial, passamos pela parte da evolução humana. Opa, volta uma. Aqui, ó. Aqui embaixo eu deixei o de olho no tema para vocês fazerem, tá? Cite. Na verdade, não foi esse, não. Volta, 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 volta. Foi esse de olho no tema aqui, ó. As voltas de uma praga de lagartas, foi da página 59. Em sua plantação de tomates, um fazendeiro resolveu aplicar nela pesticida. Após a primeira aplicação, 99,8% das lagartas morreram. Na segunda aplicação, morreram 90% delas. Na aplicação seguinte, somente 60% das lagartas morreram. Do ponto de vista evolutivo, o que ocorreu com a população das lagartas e das plantações com tomates? Justifique. As lagartas foram submetidas a um processo de seleção artificial pelo uso de pesticida. Após a primeira aplicação, foram eliminadas as lagartas sensíveis ao produto, enquanto poucas resistentes foram preservadas. Ao longo das gerações, o tamanho da população tendeu a restabelecer-se de lagartas resistentes ao pesticida. E 2. Leia o texto e responda. Em 2010, ocorreram no Brasil vários casos de infecção pela superbactéria. Para conter a incidência dessa infecção, a Agência de Vigilância Sanitária Anvisa determinou que a venda de antibióticos passasse a ser feita apenas mediante apresentação de receita médica, diminuindo os índices de automedicação. É correto afirmar que os antibióticos tornam as bactérias resistentes? Não, pois o uso indiscriminado de antibióticos seleciona, dentre a variedade de bactérias, aquelas que são resistentes. Com o tempo, as bactérias resistentes passam a predominar na população. De acordo com o texto, qual o objetivo da determinação da Anvisa? O objetivo é diminuir a automedicação e, assim, o uso indevido de antibióticos. Pessoal, então nós fizemos a correção, tá? Passando aqui de novo para ninguém se perder. Página 56 e de olho no tema na página 59. Aí nós passamos na última aula, nós passamos por evolução humana. Cheguei até aqui dessa imagem e eu lembro que eu tinha falado para vocês. Cite as características compartilhadas pelo ser humano com outros primatas. Quais seriam essas características? Poligar, oponível,
visão binocular e vida familiar, tá? Então, essas são as características. Durante a aula de ciências, um aluno faz a seguinte afirmação: os seres humanos evoluíram dos chimpanzés. Você concorda com ela? Justifique. A afirmação do aluno é incorreta, pois os seres humanos e os chimpanzés compartilham um ancestral comum e não foi um chimpanzé nem um ser humano, mas sim uma linhagem ancestral que diversificou. Aí eu deixei para vocês aqui, ó, no finalzinho, a nossa última aula foi sobre evolução humana. Vou deixar aqui, ó, bem certinho, vocês façam um resuminho no caderno, escrevam. O Homo sapiens é um mamífero do grupo dos primatas, assim como o orangotango, o gorila e o chimpanzé. Primatas apresentam polegar oponível, visão binocular e vida familiar com cuidado da prole, ou seja, a gente cuida da família. Seres humanos e chimpanzés compartilham de um ancestral comum que viveu na África há cerca de 5 a 8 milhões de anos. O clima da África tornou-se mais seco e as florestas foram substituídas por savanas. As populações que permaneceram restritas às florestas remanescentes deram origem aos chimpanzés. As populações que conseguiram sobreviver às savanas, que não se deslocavam entre as copas das árvores, deram origem às primeiras espécies australopithecines, que marcaram o início da linhagem humana, tá bom? Eu quero que vocês deixem esse resuminho aí no caderno, a evolução humana, igual a gente sempre fez, igual a Pro deixava na lousa. Então, eu quero que vocês deixem esse resuminho no caderno, tá legal? Então, hoje foi uma quinta-feira, amanhã é uma sexta-feira, a gente continua o nosso livro e vamos continuar a nossa aula, tá bom? Lembrando que eu estou morrendo de saudade ainda de vocês, tá? Espero que isso acabe logo pra gente se ver logo. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada, pessoal!